Hoje a gente vai ver um pouco sobre como que foi acontecendo, né, a história da animação e como que essa história, como que todas essas ações que vários animadores e produtoras foram realizando, né, ao longo da história, como que isso foi influenciando para que a animação se tornasse o que é hoje, né? Porque hoje a gente utiliza processos que já eram usados, né, e que foram sendo descobertos com o passar do tempo, né? Nada, como eu falei ontem também na live de ontem, tudo isso é construído, né? Um filme ele não nasce por acidente, é uma construção, é fruto de planejamento, de descobertas, de erros e acertos, né? Então, para começar, né, antes da gente entrar na história da animação propriamente dita, queria falar um pouco sobre essa questão, né, sobre a tecnologia e a arte de contar histórias. A nova era do fogo, tecnologias a serviço de ideias e narrativas. Então é o seguinte, pessoal, a gente percebe que hoje nós temos toda uma indústria, né, do entretenimento. A gente hoje tem filmes, tem séries passando na TV, tem desenhos animados, tem programas na televisão, tem todo tipo de programação, tanto na televisão como na internet, nas redes sociais. Só que isso a gente sabe que não começou hoje, né? Isso não é de hoje. O ser humano, ele demonstra esse interesse pela contação de histórias já há muito tempo, né? Desde que o mundo é mundo, como se diz. E uma das primeiras manifestações, vamos dizer assim, desse interesse que o ser humano tem por contar histórias e por ouvir histórias, esse interesse vem lá de trás, né? Dos nossos ancestrais, inclusive de quando ainda não haviam as cidades, quando ainda a civilização ela estava se formando e tal. Um dos grandes centros, vamos dizer assim, de atração em torno do qual as pessoas costumavam se reunir era a questão das fogueiras, né? Então, até muito recentemente, né? Isso durante muito tempo as pessoas se reuniam em torno de fogueiras para contarem histórias, para ouvirem histórias, para falarem sobre como foi seu dia, e nisso iam se construindo narrativas, né? E tudo isso foi ficando, esse hábito, né, de ouvir histórias, de contar histórias, foi ficando no nosso gene, podemos dizer assim, e tudo isso foi sendo passado de maneira que a gente foi continuando com esse hábito, e esse hábito foi evoluindo, né? Então, a humanidade ela foi desenvolvendo novas maneiras de contar histórias, e de registrar suas histórias, histórias do seu povo, enfim. E uma dessas formas de evolução do registro, né, de histórias foi a questão da escrita. Então, teve além da oralidade, né? Além dessa coisa de você contar a história de ouvido para ouvido, né? Passar de geração em geração através do relato falado, né? Verbal, foi se desenvolvendo a escrita, né? A escrita básica. Depois, por exemplo, a gente teve a questão do papiro, depois veio a imprensa, né? Então, o livro foi passando por várias formas, né? O livro ele foi assumindo formas diferentes, e foi se desenvolvendo de uma maneira que até hoje a gente tem livros em forma de e-book, enfim. Mas o livro foi uma das maneiras que o ser humano encontrou de registrar histórias e relatos, de contar histórias. E hoje em dia, aquilo que começou com uma fogueira, vamos dizer assim, né? Ou até as pinturas rupestres nas cavernas, que eram uma forma de comunicação e de manter as histórias, ainda que inconscientemente talvez, mas aquilo que lá no início a gente pode dizer que eram as fogueiras, né? As pessoas se juntavam em torno das fogueiras. Hoje em dia a gente vê que teve como se fosse um upgrade disso, né? Tecnológico, porque a tecnologia foi avançando. Então hoje a gente tem, por exemplo, a tela de cinema, né? Que pessoas se reúnem em torno da tela de cinema para para ter uma experiência em comum. E essa experiência, normalmente, no cinema, é você ouvir uma história, ver essa história, né? E isso que é o audiovisual, né? É a história, é você usar o som e o vídeo, o som e a imagem para construir uma narrativa. Enfim, e as pessoas se reúnem em torno dessa tela mais ou menos da mesma maneira como se reuniam em torno das fogueiras, né? Então, normalmente pede-se silêncio para que as pessoas possam aproveitar a história, né? A exibição do filme, assim como, não sei se você já, principalmente para quem é do interior, se tiver alguém aí do interior, não sei se vocês
passaram por essa época aí sentarem ali às vezes, principalmente em época de São João, né? Acho que principalmente no Nordeste. Muitas pessoas ainda sentam na fogueira, em torno da fogueira, mais ou menos em junho. Inclusive, a gente está chegando nessa época. Juntam-se em torno da fogueira para ouvir histórias ou para brincar, né? E a fogueira meio que se tornou, a gente pode dizer que se transformou no cinema, que a gente vê hoje. Outra forma de fogueira, podemos dizer que é a tela do celular, né? As pessoas se reúnem em torno do celular. Eu vejo, inclusive, muitas crianças na rua onde eu moro, elas brincando, às vezes param de brincar e elas ficam, uma dessas crianças tem um celular e eles ficam assistindo o desenho animado, uma ao lado da outra, tudo olhando para a mesma tela, e é como se essa tela fosse o equivalente de hoje da fogueira, né? Então, resumindo, a tecnologia foi avançando, o fogo foi uma grande descoberta, o papel, a tinta, a imprensa, formas de registro de imagem e de som, e tudo isso foi avançando de forma que a gente chegou até o momento em que a gente está hoje, né? E aí, outra coisa que a gente percebe, além desse gosto por contar histórias e por preservar histórias e por ouvir histórias, ver histórias, a gente percebe que o ser humano também tem é como se ele tivesse um interesse intrínseco, né, por essa questão do movimento. O movimento ele desperta a curiosidade do ser humano, né? Então, o próximo tópico é movimento, natureza e animação.